Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos para esse encontro, podemos nos sentar. Quando me convidaram para esse momento com vocês, eu me questionava acerca do que falar. Até porque o tema que me passaram é o caminho de Maria, um caminho de espinhos e flores. Duas metáforas para dizer alegrias e dores. E com certeza, nesses dois elementos estão aqueles âmbitos nos quais nós tão bem nos identificamos com Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora é tão benquista por nós católicos? Por que tantas multidões acorrem aos santuários de Nossa Senhora? Com certeza porque nós nos identificamos com ela. E esses dois âmbitos, esses dois níveis de alegria e de dor, de espinho e de flor, são duas realidades muito próprias da nossa humanidade, da nossa humana condição. Por isso, olhar para Nossa Senhora sobre esses dois aspectos nos ajuda a entender o lugar dela na história da salvação e o nosso lugar nesta mesma história de salvação. Então eu pensava, desde quais elementos eu parto para falar àquele povo que lá estará? A Bíblia nós conhecemos bem, não é verdade? Nós já conhecemos bem o lugar de Nossa Senhora na Bíblia. Depois, a devoção, nós também conhecemos bem e vivemos bem a devoção a Nossa Senhora. E nessa capela mais ainda, com tanta coisa bonita que vocês fazem aqui em torno à figura de Maria. Então eu pensei em partir de dois elementos. O primeiro é a imagem, a iconografia, a arte cristã. A arte cristã que é a expressão da nossa fé. Vocês sabem que na igreja a arte não existe por si mesma, não existe simplesmente por existir, mas a arte é a expressão da nossa fé. Tudo nela proclama a fé. A música litúrgica é a proclamação da fé da igreja, o formato arquitetônico é chamado a ser expressão da fé da igreja, a disposição dos elementos litúrgicos na celebração é expressão da fé. Por isso também a arte cristã nos fala de Nossa Senhora. E nos fala de Nossa Senhora nessa dupla dimensão, da alegria e da dor, do espinho e da flor. Então vamos partir do primeiro momento no qual Nossa Senhora aparece na Escritura, que é exatamente na cena, isto é, nos eventos do nascimento de Jesus. Maria recebe a visita do anjo, vocês sabem, conhecem bem, diz seu sim, depois visita Isabel, depois Jesus nasce em Belém da Judéia, conforme nos conta o Evangelho de Lucas. E aqui nós temos uma imagem muito antiga. Esse tipo de imagem se chama ícone. O ícone é diferente de uma imagem como esta. Esta é uma imagem realista. Nós olhamos para a imagem e vemos uma mulher de branco e sabemos que é a Nossa Senhora de Fátima, pela tradição que nos foi dada, não é? O ícone não é realista. O ícone é um pouco sem forma, porque mais do que nos mostrar a vida de uma mulher, ele quer nos mostrar o que Deus fez na vida dela, aqui no caso do nascimento de Jesus. E aqui Nossa Senhora é nosso modelo, porque na vida de cada cristão, devoto de Nossa Senhora, mais do que encontrar um indivíduo e uma pessoa, o mundo precisa encontrar a obra que Deus faz em cada um de nós. Vejam que olhando para a figura da Virgem Maria, o que nós vemos? Nós vemos a obra que Deus fez nela. Os frutos que nós podemos colher em Nossa Senhora são frutos que Deus produziu nela, a partir da sua abnegação e da sua entrega total. Então a nossa vida deve ser também um ícone, como esse ícone aqui. Nós olhamos e não entendemos bem, talvez entendamos uma coisa ou outra, mas os elementos todos não conseguimos entender sem estudar. A nossa vida também é um ícone, como a de Nossa Senhora. Nós não entendemos bem as coisas de imediato em nossa vida, mas quando estudamos nossa vida à luz de Deus, e o que significa estudar a vida à luz de Deus, não quer dizer que tenhamos que ir ao banco da faculdade, não. Significa que nos fazemos dóceis à graça que Deus nos dá, graça mediante a qual nos chega o Espírito,
nós também entendemos. Então, vamos olhar para cá. Aqui está a figura da Virgem Maria, vestida de azul, sobre um manto vermelho, porque Maria é aquela que deu carne a Deus. O Verbo divino, e o azul é a imagem da divindade, portanto, a sombra do Espírito a cobriu, como diz lá o evangelista Lucas no capítulo 2, não é, do seu evangelho. Maria é aquela que deu carne a Deus, carne humana. O Verbo divino se faz homem no seu seio. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a fazer isso que Maria fez. E de que maneira? Concebendo a Cristo pela fé e dando-o à luz pelas boas obras. Maria, antes de conceber no corpo, precisou dizer sim. E ao dizer sim, faça-se em mim segundo a tua palavra, as palavras do anjo Gabriel, o que Maria nos ensina? Que primeiro Jesus penetrou a sua fé. Primeiro o Verbo divino foi acolhido pela sua fé. E a partir da fé que acolhe, o corpo concebe. Nós também podemos conceber Jesus como Maria concebeu. Concebendo-o pela fé, acreditando em verdade e trazê-lo à luz ao mundo, através das boas obras. Agora, olhem para o outro elemento. Aqui temos o menino Jesus, que está reclinado na manjedoura. Mas, na verdade, olhando para essa imagem, nós não vemos uma manjedoura. A manjedoura é um coxo, não é verdade? Geralmente um coxo de madeira, lá no antigo Israel, na Palestina, no tempo de Jesus. Jesus aqui está deitado dentro de daquilo que se chama, não é, no mundo antigo, sarcófago. O sarcófago era o caixão de antigamente. O caixão hoje em dia é de madeira, não é? No mundo antigo os caixões geralmente eram em pedra. Eram esculpidos na pedra, feita uma caixa em pedra e se punha o defunto dentro. Jesus, um recém-nascido, está dentro de um caixão. E veja que ele está enrolado como um defunto nas modalidades do tempo. Vejam que Maria experimenta a alegria do nascimento de Jesus com os olhos na sua missão. E qual é a sua missão? A sua missão é dar a vida por nós. Portanto, o menino Jesus, colocado dentro de um sarcófago, que lembra a morte, e enfaixado como um defunto, é exatamente expressão dessa dupla realidade da vida de Maria. A alegria do seu nascimento, a alegria da sua maternidade, se confunde com aquilo que depois o velho Simeão vai dizer, né? Uma espada de dor transpassará o seu coração. E aqui temos dois animais, a vaquinha e o burrinho. Por que esses dois animais aparecem na imagem do nascimento de Jesus? Nós pensamos que é porque Jesus estava com frio e os dois animais foram lá colocados para esquentar Jesus com sua respiração, não é? Ou pensamos que é porque Jesus nasceu numa estrebaria. No fundo, isso aqui é um profundo apelo bíblico. Porque, segundo o profeta Zacarias, o boi e o burro reconheceriam o Messias, mas Israel não. Ou seja, a natureza é capaz de reconhecer Deus, mas a humanidade não. Então aqui aparece, não é, essa grande chamada de atenção. De um lado, Maria, que reconhece a Deus em Jesus, e Jesus que se mostra com sinais da paixão, aquele que vai morrer por nós e por nós ressuscitar. E do outro lado, a natureza, que dócil ao Criador, reconhece o Criador. Diferente do coração humano, o ser humano que tem razão não consegue reconhecer, ao passo que o animal e o racional reconhecem. Essa é uma antiga profecia, não é, do profeta Zacarias. Se nós vamos ao Evangelho de Lucas e lemos lá no relato do nascimento de Jesus, que Maria deu-o à luz, o envolveu em panos e reclinou na manjedoura, nós vemos então uma cena de um cuidado materno
por um filho. Aí nós adiantamos um pouco e vamos ao capítulo 23 do Evangelho de Lucas, o mesmo evangelho que conta o nascimento de Jesus. E lá no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, diz que Nicodemos e José de Arimateia envolveram o corpo de Jesus em lençóis de linho e o depositaram no sepulcro. Não é verdade? Quando lemos o Evangelho, as duas expressões são idênticas. Talvez em português tenha lá uma diferença ou outra, mas se vamos ao texto original, que é o grego, as expressões são idênticas. Ou seja, aquele que nasceu para que nós nascêssemos. E qual foi o preço que ele pagou para que nós nascêssemos, ou seja, para que nós vivêssemos em Deus, para que o pecado não mais nos aprisionasse? Foi exatamente a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso que estão vendo ao fundo do menino Jesus esse fundo escuro e essas montanhas partidas. Cristo nasce como luz nas trevas. Vocês se lembram também no Advento, quando celebra o Natal de Jesus? Uma imagem que aparece muito nos textos bíblicos é essa: Cristo vem como luz, luz nas trevas. Essas trevas são as trevas do pecado. Então eu parto dessa imagem porque ela alia muito bem aquilo que hoje quer ser para nós uma direção para contemplar Nossa Senhora. A alegria e a dor, a flor e o espinho. Aqui está uma cena que compagina, que sintetiza essas duas realidades aparentemente opostas, mas que no mistério da fé se conversam. A alegria da maternidade aliada à contemplação do futuro de Jesus, que é a espada de dor que transpassa o coração de Nossa Senhora. Depois eu quero mostrar uma outra imagem aqui, vejam, o encontro de Jesus e Simeão no templo. É uma imagem muito antiga, tem mais de 1500 anos, muito antiga, por isso que está assim deteriorada. É um mosaico. Mas vejam que interessante, Maria é trono, Maria é uma espécie de porta. O menino Jesus, como que saltando do ventre, do seio de Maria, se põe diante de Simeão. Diz o evangelista Lucas que José e Maria levaram Jesus ao templo e o Simeão tomou Jesus aos braços. E ao tomá-lo nos braços, viu nele a promessa de Deus cumprida, aquele que viria salvar Israel. Mas percebam um detalhe nessa imagem. Olhando para essa imagem, o que nós vemos? Nós vemos que ao invés de Simeão acolher Jesus, é Jesus quem acolhe o velho Simeão. É Jesus quem acolhe essa expectativa. Quem é Simeão? O que Simeão representa aqui no conjunto da teologia bíblica, da espiritualidade bíblica cristã? Senão a expectativa, a espera. O velho Simeão que encontra o menino que vem de uma mãe jovem, né? O velho Simeão a profetisa Ana. Então é o desejo humano, desde sempre, por libertação. Simeão representa isso, representa esse grito de socorro da humanidade pecadora que precisa de salvação. E essa imagem é belíssima, porque Nossa Senhora coloca Jesus como aquele que acolhe Simeão. Então é a salvação acolhendo o que precisa ser salvo. Aqui estamos nós. Simeão representa todos nós. Nós estamos aqui. Olhando para essa imagem, nos identificamos aqui. E vejam que de onde vem essa salvação? Quem é o trono dessa salvação? Quem sustenta? É Maria. Deus dispôs assim. Então vejam que em Maria nós somos sempre recebidos por Jesus. É isso que essa imagem quer dizer. Em Maria nós somos recebidos por Jesus. Ela nos recebe, mas nos recebe de que maneira? Permitindo-nos ser recebidos por Jesus. Pois uma outra imagem, essa aqui, que vocês conhecem, vão dizer que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas não é? Parece, mas não é. Trago essa imagem porque temos aqui esses anjos que aparecem também aqui no presbitério.
Essa imagem é chamada de Nossa Senhora da Paixão, ou Theotokos da Paixão. Theotokos quer dizer Mãe de Deus. Todas as imagens de Nossa Senhora que vocês virem assim, nesse estilo, a Virgem que segura o menino é Theotokos, é uma imagem da Mãe de Deus, né? Vejam, Jesus olha temeroso para os instrumentos da paixão, quer dizer, olha apreensivo. Essa cena representa bem aquilo que se deu lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus, suando sangue, diz ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua. O sapatinho cai, né? Porém, qual é o porto seguro de Jesus aqui? Onde Jesus se agarra nesta hora de instabilidade, quase que psicológica, se agarra em Nossa Senhora. Vejam que as mãos de Nossa Senhora são aqui o porto seguro, os instrumentos da paixão. E Nossa Senhora olha para nós, não olha para Jesus, olha para nós, como que nos dizendo: esta dor de Deus foi por você, né? A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é como essa, é uma Nossa Senhora da Paixão. Tem lá os anjos com os sinais da crucifixão e do sofrimento. Então é como se Nossa Senhora dissesse: esta dor, a dor de Jesus, foi por você, foi por nós. Os olhos de Nossa Senhora aqui são um espelho que nos levam a essa certeza, um espelho que nos leva a essa verdade e, portanto, nos leva a viver conforme tal verdade. Se foi por nós isso aqui, essa apreensão de Jesus, e veja que essa apreensão de Jesus ante a paixão não é uma cena romântica apenas, mas é uma grande verdade real da salvação. Está lá no Evangelho: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, não é verdade? E depois a cruz, com todo o sofrimento e todo o abaixamento de Deus ali. Se foi tudo isso por nós, então que nós também sejamos santos. Essa é a mensagem da imagem. Então Nossa Senhora aqui aparece como a grande catequista, né? Que não vê dissociação na vida entre a glória e a cruz. Outra imagem, a crucifixão. Lembre que lá na imagem do nascimento de Jesus tinha um grande abismo escuro. Aqui de novo o abismo escuro. E dentro do abismo escuro tem uma caveira. Estão vendo uma coisinha branca? É a caveira de Adão. Segundo os santos padres, isso é uma tradição piedosa, não é? Mas segundo a tradição piedosa dos santos padres, Jesus foi crucificado sobre o túmulo de Adão. Qual a mensagem disso? Que onde a humanidade morreu, porque em Adão todos nós morremos, não foi assim? Está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Em Adão todos morrem, em Cristo todos revivem. Então, onde morreu o velho Adão, brota viçoso o novo Adão. E se esse velho Adão foi vencido na árvore da vida, aquela árvore do paraíso, a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, o novo Adão vence nesta nova árvore que é a cruz. A cruz é a árvore da vida, entendem? E ao lado está Nossa Senhora, em pé, não está prostrada, né? Está aqui junto com as demais mulheres, o evangelista João, o discípulo amado, aqui o soldado que proclama verdadeiramente: este era o Filho de Deus. E Nossa Senhora, com suas típicas cores de vermelho e de azul, porque vermelho é a humanidade, o azul a divindade, ela deu carne humana para Deus, ela concebeu Cristo no ventre, numa atitude de espera, numa atitude não de dúvida, mas de inquietude, olha para o Filho morto na cruz. E esse olhar de Nossa Senhora aqui, aliada à sua postura, ela está em pé, portanto está resistente, está forte, nos mostra que por nós Maria resiste. Ela olha para o Filho e o que vê no Filho morto, nos vê ali. Vê ali morrendo a humanidade pecadora,
para nascer a nova humanidade, da qual todos nós somos parte. Então nós temos duas genealogias, temos dois princípios. O primeiro princípio é Adão e Eva, os pecadores, não é verdade? Os primeiros pais que desobedeceram. E depois temos um segundo princípio, que é definitivo. Maria, a obediente, e Jesus, o obediente. Obediente até o fim. Nós somos filhos de qual princípio? Somos filhos do segundo princípio, de Maria e de Jesus. Ali que nós nascemos. O Salmo 86 diz uma coisa muito bonita. O Salmo 86, vocês já devem tê-lo lido, é um elogio à cidade de Jerusalém. O Antigo Testamento gosta muito de Jerusalém. Já viram lá, não é? Quanto elogio tem a Jerusalém. Jerusalém era o centro do mundo. Os judeus diziam assim: o universo é como o olho, o mundo é como o olho. A parte branca do olho é o mar no mundo. A íris é a terra. A pupila é Jerusalém. E a imagem que se reflete na pupila é o templo de Jerusalém. Vejam a centralidade que se dava a Jerusalém e ao templo. O Salmo 86, então, diz assim: na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, Sião é Jerusalém, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Então veja, na Filisteia, em Tiro, na Etiópia, este ou aquele ali nasceu. Agora em Jerusalém nasceu todo mundo, todos passam por ali, porque a salvação vem dali. Assim entendeu o Antigo Testamento. Olhando para esse salmo, nós podemos dizer que essa Jerusalém é quem a partir do Novo Testamento? Jerusalém com certeza é Nossa Senhora. Nós nascemos naquela casa, compreendem? Naquela casa de Nossa Senhora, onde reverberou aquele sim, aquele faça-se. Depois naquele ventre imaculado, desde onde nos veio Jesus Cristo, Deus feito homem, nosso Salvador, todos nós nascemos ali. Então Nossa Senhora é realmente essa que pensa em nós. É uma palavra, é uma expressão muito singela para dizer intercessão. A intercessão de Nossa Senhora é isso. Ela pensa em nós, ela se importa conosco. A vida dela é prova disso. A vida dela e o seu estar diante de Deus plenamente na sua assunção é isso. Nossa Senhora vive tendo a humanidade como referencial. Ela vive não para si, mas para os outros, para nós, para o mundo, não é? Depois temos aqui outra coisa muito bonita que eu gostaria de dizer. Nós não podemos passar por esse mundo sem pensar nisso. Isso aqui é um outro sarcófago. Sarcófago, repito, é um caixão do mundo antigo, né? Certamente de alguém muito rico, porque isso aqui é pedra esculpida. Então era de uma família muito rica. Um casal seguramente foi enterrado aí dentro, um casal muito rico. Esse casal, aliás, esse sarcófago, a palavra sarcófago significa aquilo que devora a carne, né, em grego. E de fato o corpo humano se decompõe dentro aí, então está certo. Isso aqui foi encontrado pelo ano 340, foi esculpido pelo ano 340, foi encontrado depois em 1838. E aqui tem uma coisa belíssima. Então são cenas da Bíblia, não é? Vamos nos deter sobre essas duas cenas aqui, que nos fala de Nossa Senhora. Aqui nós temos 3 homens, e aqui uma mulher, menina, uma criança, e uma outra criança dormindo. Então aqui os estudiosos olharam e viram a cena da criação do homem e da mulher, né? O caso aqui é a mulher. Então aqui estão 3 homens de igual aparência, que seria uma das mais antigas representações da Santíssima Trindade que nos chegou, né? Aqui está um homem que seria o filho,
colocando a mão sobre a cabeça de uma menina, que é Eva. Por que que o filho coloca a mão sobre Eva? O filho toca em Eva? Porque o filho é aquele que iria se encarnar, não é? Aquele que haveria de tomar a nossa humanidade. Aqui está o Adão dormindo, porque diz lá o livro do Gênesis que Adão dormiu e Deus tirou uma costela e fez a Eva. E por que são crianças? A pergunta fica: será que Deus fez o homem e a mulher criança, precisaram crescer? Ou fez grande? Pelo jeito fez grande, né? Está lá na Bíblia, dá a entender que foi adulto. Mas por que que aqui o artista colocou criança? Para indicar que nós fomos criados inocentes, fomos criados puros, entenderam? Para dizer que nós nascemos bons, santos, que o pecado veio depois. Essa é a mensagem. Aparecer aqui a criação criança, quer dizer, nós nascemos puros, santos, imaculados. Aqui tem um senhor sentado em trono, vejam, um senhor que tem na mão essa posição, ele está assim, né? Essa posição quer dizer, ele está falando, ele tem a palavra. Lembram lá no início da Bíblia que Deus falava e as coisas aconteciam? Faça-se a luz e a luz se fez, lembram? Fervilhem as águas de peixe, as águas fervilharam. Cresçam as verduras e cresceram. Então é o Pai, né? O Pai que está sentado no trono, tem um escabelo aos pés, portanto é uma figura muito importante. Veja, o trono tem inclusive aqui um manto por cima. Atrás tem um outro indivíduo, a feição sempre igual. Por que a feição é igual? Para dizer, as três pessoas são da mesma natureza. É isso que o artista quis dizer. São três pessoas num Deus só, não é? Como ensina a nossa fé. E aqui atrás, meio que de escondidinho, está uma outra figura que toca no trono. Toca no trono, o trono toca nessa figura que é o Pai, e o Pai toca no Filho. Então quem é essa figura escondidinha? É o Espírito, que olha para o Filho. Veja que existe um cruzamento de olhares. O Filho olha para o Pai e para o Espírito, não é? Essa identificação da missão. Está aqui, então, a Trindade. Até aqui tudo bem? Lindíssimo, não é? Agora vamos olhar a cena de baixo. O que tem embaixo? Aqui eu vou só mostrar um pouco aproximado para vocês apreciarem melhor. Então aqui os três, aqui a Eva, aqui o Adão. Isso aqui é já uma outra cena, né? É Deus que entrega os instrumentos de trabalho para Adão e Eva. Não vem ao caso agora. Então olhemos agora a cena de baixo, onde aparece Nossa Senhora. Que cena é essa? Aqui o menino Jesus perdeu a cabeça. Claro, isso aqui tem mais de 1.600 anos. Infelizmente a cabeça do menino Jesus se perdeu, né? Mas que cena é essa? A adoração dos magos. Então temos aqui os três magos, vestidos como orientais, tem na cabeça o chamado barrete frígio, esse chapéu que identifica os povos do Oriente. Então são homens vindos do Oriente, que apontam para cima, apontam para a estrela, embora a estrela não apareça aqui, porque essa estrela é Jesus mesmo, né? Aqui temos uma mulher sentada, uma dama, é uma senhora, uma rainha. O trono é muito parecido com o de cima, estão vendo? Tem o escabelo igual, aqui está Deus Pai, aqui está a figura de Maria com o escabelo. Mas vejam um detalhe, não temos o manto. Estão vendo que o trono não tem manto? O de Deus Pai tem manto, o de Maria não tem. Por quê? Quem é o manto de Jesus? É Nossa Senhora mesmo. Veja que coisa maravilhosa isso, né? Ela é aquela que se faz manto, que acolhe esse que é Deus, que se encarnou e por nós se encarnou. E aqui atrás tem um outro homem. Quem é esse homem? Quem acha? Quem quer chutar? Espírito Santo? Não, vamos ver, mais uma chance. São José? Também não, mais uma chance. Davi também não. Esse é um profeta pouco conhecido. Ele aparece no livro dos Números.
Profeta Balaão, Números 16. Certamente já ouviram falar de Balaão. Foi lido há pouco tempo na missa, inclusive, né, Balaão. Por que Balaão aparece aqui? Porque Balaão foi o profeta que disse assim, isso muito tempo antes de Jesus nascer, né? Quase 1000 anos. Quase não, mais de 1000 anos antes. Ele disse assim, um astro, portanto uma estrela, se levantará de Israel, e esse astro vai reinar. A tradição cristã identificou esse astro com quem? Com Jesus. Ele é essa estrela que levanta, não é? E que reina sobre o mundo. Então, vejam, o Espírito Santo está alinhado com a profecia, o Balaão. Agora vamos lembrar do nosso credo. A gente reza o creio em toda a missa solene, não é? Domingo, festa, não reza? Geralmente rezamos aquele credo mais breve, que nós chamamos de credo apostólico. Mas tem aquele mais longo, que é difícil saber de cor, o chamado credo niceno-constantinopolitano. O que o credo niceno-constantinopolitano nos fala sobre o Espírito Santo? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Terceira coisa, Ele que falou pelos profetas. Olha que coisa, é absurdo de bonito isso. Ele que falou pelos profetas. Quer dizer, isso aqui tudo que acontece, Jesus que se mostra para o mundo, é prolongamento dessa ação aqui. O Espírito Santo se serve de homens e mulheres, não é verdade? Para que a verdade do Evangelho e a salvação se prolongue na história. E depois tem outras cenas bonitas, mas eu queria destacar apenas isso, né? Vocês perceberem que aqui Maria aparece como o trono de Jesus. Ela é trono. E ela é culminância de um processo histórico, de um itinerário. É modelo de um ponto de chegada, que se faz ponto de partida. Porque em Maria, tudo que era esperança se faz realidade. Tudo aquilo que se esperava desde o Antigo Testamento se faz realidade. Mas, ao mesmo tempo, a partir dela, nós passamos também a esperar. Nós já herdamos tudo, porque dela nos vem Jesus, porém, herdamos tudo, mas ainda vamos possuir tudo. Então, essa imagem é muito bonita. E aqui tem uma outra, só para explicar, mais por curiosidade do que por razão no momento. Mas isso aqui é o Daniel na cova dos leões, que é um símbolo de ressurreição. As mais antigas representações da ressurreição usavam Daniel na cova dos leões, porque Daniel é a imagem do justo, que foi jogado na fossa. Os leões não o devoraram porque Deus interveio, como Jesus. Foi o justo morto, lançado na fossa do sepulcro, e a morte não o deteve, porque ressuscitou. Aí vocês me perguntam, mas por que ele está assim, sem roupa, nu? Por que não se pôs algo para esconder aqui as intimidades de Daniel? Porque aquela folhinha que poderia aparecer na iconografia significa o pecado. O que Adão e Eva fizeram logo após pecar? Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fez depois de pecar? Primeiro se viram nus, estamos nus. E em seguida o que fizeram? Teceram tangas de figueira, se lembram? Adão foi lá fazer roupa de figueira para se esconder. Então, o que significa o Daniel sem nada? Significa, é santo, não tem pecado, é imaculado. É Jesus ressuscitado por nós. É uma imagem metafórica, né? Aqui uma outra imagem, agora já muito mais recente. Então, se esse sarcófago aqui tem 1700 anos, mais ou menos, essa estátua tem 500 anos. Ela é bem mais recente. E todo mundo, eu acho, já viu falar dessa imagem, não é? Que imagem é essa? A Pietà. De quem? De Michelangelo. É o famoso Michelangelo Buonarroti. Isso aqui está na Basílica de São Pedro. Contemplem um pouco essa imagem. Veja a leveza dessa imagem. Isso aqui é pedra, é mármore.
Michelangelo esculpiu essa imagem quando tinha 24 anos. Imagina, um jovem de 24 anos entregou essa imagem àquele que a encomendou em 1499. Um cardeal francês que mandou fazer essa estátua aí. Ele tinha 24 anos. Foi a primeira grande obra dele. Ele havia esculpido 2 ou 3 peças, mas assim, coisa pequena. A primeira grande obra de Michelangelo, e a obra que o tornou célebre, foi Nossa Senhora. Nossa Senhora. E aqui tem uma coisa interessante. Vamos avançar para vocês perceberem. Aqui está aproximada o rosto da mãe, o rosto do filho morto, aqui o rosto da mãe. Quando olharam para essa imagem, disseram assim, os críticos de Michelangelo, você sabe que todo mundo tem críticos, né? Os que se destacam sobretudo. Disseram assim, tem um erro nessa imagem. Como pode o rosto do filho ser mais velho que o rosto da mãe? É natural que a mãe seja mais velha que o filho. Não é verdade? As nossas mães são mais velhas do que nós. E de fato, se nós analisamos o rosto de Maria e o comparamos com o rosto de Jesus, nos damos conta aqui de que Maria parece ser mais jovem que Jesus. E qual foi a resposta que Michelangelo deu? 2, sobretudo. Ele diz assim, primeiro, eu esculpo, eu trabalho como homem de fé. Maria é toda santa. Maria não tem pecado. Logo, Maria não tem velhice, não tem ruga, porque a velhice, a ruga, é consequência do pecado. A morte é consequência do pecado. E o envelhecer é caminhar para a morte. Logo, percebe? Então a jovialidade de Maria o que é? Expressão da sua santidade. Ela é sempre jovem. Agora veja que existe um contraste, porque a sua jovialidade está contrastando com o quê? Com a morte. Ela traz no braço um defunto, o filho morto. A juventude, imagem da perene vida, da eternidade, se confronta com a morte, que é exatamente o fim da vida. O que nós aprendemos com isso então? Quer dizer, na vida de Maria, ou para a ação da graça em si, o espinho se torna sempre um caminho de volta. Um espinho, a dor, é sempre um caminho de retorno. Retorno àquele que pela dor e pela morte nos colocou de novo no paraíso e na vida eterna. Depois o Michelangelo diz outra coisa. Michelangelo cita um outro grande nome da cultura do seu tempo, a cultura italiana, que esse ano completa 700 anos de morto, o Dante Alighieri. Dante Alighieri, que morreu em 1321. Dante Alighieri escreveu uma obra chamada A Divina Comédia. A Divina Comédia está dividida em 3 grandes capítulos, grandes partes. A primeira parte é o inferno. Dante visita o inferno. A segunda parte, o purgatório. Ele visita o purgatório. E a terceira parte, ele visita o céu. E finalizando a terceira parte, lá no cântico número 33, Dante olha para Nossa Senhora. E, ao suplicar a Nossa Senhora, define Nossa Senhora como a mãe que é filha do seu filho. Dante clama a Nossa Senhora dizendo, salve mãe, filha do teu filho. O Michelangelo diz, pois bem, nesta imagem está o que Dante falou. Ela é mãe na ordem terrena, mas é filha na ordem da graça. Porque ela precisou também ser redimida pelo Deus que dela nasceu feito homem. Então, olhando para essa imagem, nós vemos bem isso. Salve mãe, filha do teu filho. E aqui uma última imagem, essa é muito mais tosca, não é? Essa aqui é refinadíssima, essa é tosca. Que imagem é essa? Esta é a última obra feita por Michelangelo. Eu disse a vocês que a primeira obra dele é Nossa Senhora. A última é Nossa Senhora. É Nossa Senhora da Piedade, é a Pietà. Então vejam que o começo e o fim da sua carreira de artista, e foi um dos maiores artistas da história humana,
traz consigo esse momento dramático de Maria que recebe o filho morto nos braços. Essa imagem, ele a esculpiu, aliás, ela é inacabada, vocês estão vendo, né? Ela não foi acabada, porque Michelangelo morreu em 1564. E até a véspera da morte, e morreu com 89 anos, quase 90. Ele trabalhou nessa imagem. E aqui nós temos Nossa Senhora, claro, está inacabada, por isso um pouco inexpressivo, e Jesus. E vejam que Nossa Senhora como que segura Jesus em pé. Coloca Jesus em pé, Jesus morto. Mas ao mesmo tempo, olhando bem para a imagem, nós percebemos que parece que Jesus é quem segura Nossa Senhora. Jesus é essa espinha dorsal que mantém Nossa Senhora em pé, né? Ou seja, de fato, nela Deus fez grandes coisas, como ela mesma diz lá no Magnífica. O Senhor fez grandes coisas em meu favor. Então, essa primeira parte, essas imagens, né, para a gente ver quanta beleza tem. Podemos cantar uma música para poder animar e se esticar um pouco, porque só ouvir cansa, né? Vou ficar em pé então, para dar uma esticada. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E o meu coração se põe a cantar da Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Então agora vamos para aquilo que
alguns santos disseram acerca de Nossa Senhora. Todos eles santos do início da igreja. Nós chamamos de santos padres. Então vimos ali, em breves linhas, quanto a arte cristã fala de Nossa Senhora. Poderíamos falar da arte cristã a vida inteira, né? Porque é uma coisa inesgotável. Agora vamos ver o que alguns santos disseram. Nossa Senhora caminhou na senda da alegria sem deixar de pisar o chão da dor. Maria Imaculada, portanto, aquela que já prova desde a concepção a plenitude da comunhão com Deus, se insere na história do pecado, ou seja, se insere naquilo que nós chamamos de mistério da iniquidade. Embora Santa Imaculada, foi afetada pelas consequências do pecado. Imaginemos a morte de Jesus. Os sofrimentos todos que Maria viveu, ela que é santa, pura, imaculada, mas foi afetada pelo pecado, porque as consequências do pecado no mundo, ela estando no mundo, precisou fugir para o Egito, imagina, não foi fazer turismo no Egito, foi exilada com o filho, com José, a um país estrangeiro, né? Depois escuta de Simeão a dura profecia, uma espada de dor te transpassará no coração, e isso se cumpre com a morte terrível de Jesus na cruz. Então, os padres da igreja e os santos que vamos agora ver aqui são os chamados padres da igreja. Por que padres da igreja? Porque são os pais da nossa fé. Aqueles que por primeiro interpretaram a Bíblia, constituíram a doutrina, não é? Então são os pais da nossa fé. Vamos ver o que eles falam de Nossa Senhora. E veja quanta coisa bonita tem aqui para alimentar a nossa fé e tornar a nossa devoção mais consistente acerca de Nossa Senhora. Primeiro vamos olhar para Santo Irineu. Santo Irineu foi um bispo que viveu na França, foi bispo de Lyon, no sul da França, morreu no ano 202. É uma figura muito importante, por quê? Porque Santo Irineu foi discípulo de um outro santo, São Policarpo, que foi martirizado em Esmirna, atual Turquia hoje, no ano 155. E São Policarpo foi discípulo de uma outra figura muito importante. Quem é essa figura? O apóstolo João, aquele que estava aos pés da cruz, quando Jesus entrega Maria por mãe a si, a João, e João a filho, a Maria. Então, Santo Irineu nos dá eco dessa tradição muito antiga, que remonta a São João. E olha o que Santo Irineu diz. Adão, com efeito, foi recapitulado em Cristo. Ou seja, Cristo é o novo Adão, como diz São Paulo, para que o mortal fosse devorado na imortalidade. Ou seja, aquela morte que Adão conquistou desobedecendo a Deus, Cristo a dissolve, reconquistando para nós a graça da eternidade. Entendem? Olha o que vem agora. E Eva foi recapitulada em Maria, para que uma virgem desatasse e desfizesse com sua obediência de virgem a desobediência de uma virgem. Eva pecou antes de conceber, portanto era virgem. Podemos falar na virgem Eva, não é? Maria, também virgem, obedece, diferente de Eva que desobedece. E o que faz? Desfaz a maldição que Eva conquistara com o seu mau ato. Então Maria é a virgem obediente que desconstrói a desobediência de uma outra virgem, que é Eva. São Justino, vejamos o que diz São Justino. Justino é outro santo muito importante e muito antigo. Justino morreu pelo ano 155 também, em Roma. Justino era um pagão que procurava a verdade. Procurou a verdade em muita coisa e encontrou a verdade no cristianismo. O cristianismo para ele é a verdadeira sabedoria. E ele morre mártir pela sua fé, não é? Olha o que ele escreve.
Assim como Eva concebeu a palavra da serpente e deu à luz desobediência e morte antes de ter relações com Adão, porque Eva concebeu a palavra da serpente. A Eva escutou a serpente dizer: olha, Deus está enganando vocês, dizendo que vocês não podem comer do fruto daquela árvore, porque quando vocês comerem daquele fruto, vocês serão como Deus. Não é verdade? Eva concebeu, digamos, na sua consciência, na sua interioridade, esta mentira e deu à luz ao pecado, porque desobedecendo a Deus, o que ela trouxe? Ela trouxe a morte, não é? Maria, virgem, acolheu na fé a palavra do anjo e nela acreditou. As duas escutaram. Já perceberam isso? Eva escuta, Maria escuta. Eva escuta uma palavra mentirosa. Eva, a palavra usurpada. A serpente toma para si uma palavra que não é sua. A palavra é de Deus. A serpente, que é imagem do diabo, do mal, engana Eva, mas Eva escuta. Maria também escuta. Agora, Maria escuta a verdade, desde a boca do anjo, o enviado de Deus. E Maria concebe, acolhe na fé a palavra do anjo, nela acredita. Por isso que dela nasceu o Santo Filho de Deus. São Paulo diz que a fé vem pelo ouvido. Na carta aos Romanos, São Paulo diz que a fé vem pelo ouvido. Por isso que se não tem quem ensina, quem prega, não tem fé. A fé passa pela pregação. Daí ele dizer: ai de mim se eu não evangelizar. Existem algumas representações da anunciação do anjo a Maria que expressa bem isso. Maria recebe pelo ouvido o verbo divino. Quer dizer, Maria concebe primeiro pela fé, como diz Santo Ambrósio, para depois conceber no corpo. Eva concebeu a maldade, concebeu o pecado. Maria concebeu a doçura, a fidelidade, concebeu a capacidade de fazer-se completamente sim. Percebam que em Maria o sim não é apenas uma conclusão mental, uma conclusão racional. Em Maria o sim se torna personificação de uma vida. Podemos dizer então que Maria é um sim personificado, um sim encarnado, porque nela a vontade de Deus sempre encontra espaço. Isto é, a vontade de Deus na vida de Maria é sempre absoluta. E a coisa absoluta é sinônimo de quê? Uma coisa fundamental, uma coisa certa, uma coisa inalienável, não é verdade? Então, essa belíssima expressão de São Justino. Vejamos agora, de novo, Santo Irineu. Olha o que Santo Irineu vai nos dizer. Graças à sua obediência no madeiro, na cruz, Jesus recapitulou a desobediência do outro madeiro. Então, Jesus, obediente na cruz, põe fim na desobediência de Adão e Eva que se deu também no madeiro, porque eles estenderam a mão para colher o fruto da árvore proibida, não é? E na cruz Jesus estendeu as mãos para se dar como fruto a ser colhido. Ele se estende na cruz, ele é pregado na cruz e se oferece como fruto de salvação a ser colhido por todos nós que temos fé e por todos aqueles que a Cristo chega por vontade de Deus. E a sedução desenfreada, pela qual desventuradamente foi seduzida aquela que já estava destinada para um homem, a virgem Eva, foi dissipada pela verdade da qual foi bem evangelizada pelo anjo, a que já estava sob marido, a Virgem Maria. Veja então, meus irmãos e irmãs, que a Virgem Maria é para nós também um modelo e uma catequese que nos ajuda a retornar para a nossa origem. Porque com o pecado de Adão e Eva, o que aconteceu? Vamos voltar ao livro do Gênesis. Quando Deus cria o mundo, como que Deus o faz? Diz o texto que Deus criou o mundo, construiu um jardim, plantou um jardim em Éden e lá colocou Adão e Eva. O jardim o que é? O jardim é imagem
da harmonia, da paz, da concórdia, da vida amena, né? Diz lá que Deus passeia pelo jardim, então Deus se entretém com a criação. Com o pecado, o que acontece? Do jardim eles vão para onde? Eles vão para o deserto. Deus diz para Adão e para Eva: olha, vocês vão ter que trabalhar, ganhar o pão com o suor do rosto, a terra não vai produzir, vai vir muito espinho, aquela coisa toda, né? Quer dizer, a vida vai ser difícil. E o que isso significa? Que a vida longe de Deus é difícil. A vida sem Deus é terrível, né? A vida com Deus, o sofrimento com Deus é uma coisa. A vida e o sofrimento sem Deus é outra coisa, é trágico. Então, o livro do Gênesis nos mostra isso. Quanto mais longe se está do jardim, do princípio, e o princípio aqui é exatamente a comunhão com Deus, mais terrível, dramática e árida é a vida. Então Adão e Eva saem do jardim e vão para o deserto, imagem da humanidade. Nós, quando pecamos, fazemos isso. Quando vivemos na contumácia do pecado, quando preferimos o pecado à graça divina, nós fazemos isso. Saímos do jardim, que é a comunhão com Deus, e vamos para a vida do deserto, que é a desgraça. Em Maria, o que acontece? Em Maria e Jesus, o que acontece? E neles todos nós. Nós somos chamados a fazer o caminho contrário. Veja, colhendo a graça da redenção, somos chamados a deixar o deserto do pecado e voltar a esse jardim originário, que é a vida de comunhão com Deus. Por isso que nós chamamos o coração de Maria de coração imaculado. O que significa dizer que o coração de Maria é um coração imaculado? Ou o que significa dizer coração imaculado de Maria? Significa dizer que o coração de Maria é uma espécie de retalho daquele jardim do Éden que o pecado não tocou. Porque quando nós lemos o texto de Gênesis, depois observamos a história toda e a nossa própria vida, a impressão que dá é que o pecado tomou tudo, não é verdade? Tanto que é muito comum dizermos assim: está tudo perdido, não tem o que fazer, vamos apagar a luz e fechar as portas, porque o diabo triunfou mesmo e pronto. Comumente a gente é tentado a pensar assim, não é verdade? Vendo tanta coisa feia e ruim que aparece por aí. Então, por vezes, o mal quer nos enganar também assim, pensando que tudo que Deus fez foi por Ele tocado. Olhar para Nossa Senhora e ver nela o seu coração imaculado é concluir que houve um espaço no qual o mal não tocou. Maria é uma criatura, você sabe disso. Maria não é deusa, Maria não é incriada, Maria não é eterna, Maria não é consubstancial a Deus na sua divindade. Maria é humana, porém foi predestinada à salvação. Assim ensina a doutrina da Imaculada Conceição. Então, o que significa dizer que Maria não foi tocada pelo pecado? Significa dizer que o coração dela, ou seja, que a sua vida, ela mesma, é um troféu que nos garante a vitória de Deus. Ou seja, nela o mal não tocou. Portanto, o pecado de Adão e Eva e as consequências que deles seguiram não são absolutas. Percebem? O coração imaculado de Maria é um penhor, é uma imagem, é um sinal antecipado de que realmente Deus triunfará na história. Então, ela, obediente, nos traz isso, né? Assim como aquela Eva foi seduzida pela palavra do anjo até fugir de Deus, aqui a palavra anjo quer dizer, foi seduzida pela palavra da serpente, né? E transgredir sua palavra. Então a Eva escutou uma palavra diferente, a serpente falou, quer dizer, não foi um ser humano que falou, uma palavra diferente. O que ela fez? Fez da palavra distanciamento de Deus. Esta, Maria, recebeu a alegre notícia por meio da palavra do anjo. E o que Maria fez com essa palavra que ela ouviu? Foi palavra que a aproximou de Deus.
Nisso aqui Nossa Senhora também nos ensina, porque a gente, por vezes, faz das experiências da vida causa de afastamento de Deus. Às vezes os sofrimentos que nós passamos e vivemos se transformam em revolta. E quando a gente se revolta, a gente precisa achar um culpado. E como é difícil dizer que o culpado foi esse ou aquele, o que a gente faz? O culpado é Deus. Deus é o grande culpado de tudo, geralmente, nas nossas revoltas humanas. Então, por vezes a palavra da vida, e aqui a palavra da vida, as situações da vida, nos fazem percorrer essa direção percorrida por Eva, que escuta a palavra da serpente e faz da palavra afastamento. Imagina se Eva tivesse dito: serpente, você é uma mentirosa. Só Deus tem a palavra. Veja que a palavra teria aproximado Eva de Deus. Ao contrário, fez da palavra afastamento. Maria vai pelo caminho inverso. A palavra que ela escuta do anjo a aproxima. Nós também precisamos seguir esse caminho. As experiências duras da vida, que são as palavras que a vida vai nos dizendo, precisa nos ajudar a fazer o caminho de acesso a Deus e nunca de distância de Deus. Senão a gente se perde e vamos cada vez mais caindo num fosso. Conforme escreve o salmista: um abismo atrai outro abismo ao fragor das cascatas. Só Deus nos segura e nos sustenta. Então veja, Maria, de modo que levou em seu sim Deus, obedecendo a sua palavra. E assim como aquela Eva se deixou seduzir, desobedecendo a Deus, assim esta Maria se deixou persuadir, obedecendo a Deus, para que a Virgem Maria se convertesse em advogada da Virgem Eva. Que coisa linda essa imagem. Maria é a advogada de Eva, Quer dizer, Maria fala a Deus em favor de Eva. O sim de Maria é como que um grande pedido de desculpa. Existe uma imagem muito sugestiva de Maria que se encontra com Eva. Não sei se vocês já viram. Maria enxuga as lágrimas de Eva. E Adão e Eva se arrependeram, vocês se lembram, toda a história lá. Então Maria enxuga as lágrimas de Eva. Existe um cântico antiquíssimo, talvez um dos mais antigos hinos em louvor da Mãe de Deus, que foi composto no século V, após o concílio de Calcedônia, aliás, o concílio de Éfeso, o concílio que proclamou o dogma da maternidade divina de Maria, no ano 431. Dentre tantas coisas que esse hino diz assim lá: Maria, tu que enxugas finalmente as lágrimas de Eva. Você já pararam para pensar nisso? Que quando Maria disse sim e acolheu Jesus no ventre, enfim, se fez a serva do Senhor, esse sim, essa atitude dela, essa docilidade dela à graça a si mesma dada por Deus, é um grande lenço espiritual que passa sobre os olhos chorosos de Adão e Eva e assim restitui a alegria ao mundo inteiro. Então, Maria é advogada. E ela continua passando esse lenço do seu consolo sobre os nossos olhos também, porque nós continuamos nessa tensão de fazer o que não queremos e deixar de fazer o que queremos, como diz São Paulo, o pecado. Toda vez que nós pecamos, de novo caem lágrimas do nosso coração e dos nossos olhos, porque nós sabemos o que é certo, não é verdade? Então, quando pecamos e nos acordamos para a graça, está ali Nossa Senhora de novo, nos enxugando com o seu grande lenço do seu sim, porque esse sim foi porta para que o Redentor entrasse no mundo. E é ali na cruz que nós encontramos o perdão dos nossos pecados, E assim como o gênero humano foi atado à morte por meio de uma virgem, a Eva, nos amarrou à morte, assim foi libertado por meio de uma virgem, porque a desobediência de uma virgem foi contrabalançada pela obediência de uma virgem.
Vocês estão vendo? Por isso que eu quis tomar essa direção na noite de hoje. Vocês estão vendo quão alta é a posição de Nossa Senhora na história da salvação? Quer dizer, existe em torno dela toda uma compreensão por parte da igreja que se faz, uma vez compreendida, que se faz caminho, que se faz modo de vida para nós que somos devotos. A devoção se torna real e verdadeira quando ela se faz expressão da vida. E em Fátima isso é muito cuidado, né? O santuário de Fátima tem muito cuidado para que não se incorra nesse problema, nesse risco grave, que é separar, destacar a devoção da vivência da mensagem. Lá em Fátima tem toda aquela história da mensagem, sabe disso, o conteúdo, não é? Toda aquela espiritualidade, aquela teologia. Então existe um cuidado muito grande para que a devoção seja consequência e, ao mesmo tempo, maturação da mensagem. Aqui, isso que nós estamos falando hoje, talvez pareça um pouco cansativo, não é? Mas, na verdade, é o cansaço que nos adestra, é o cansaço que nos torna dispostos, disponíveis. Então, vejam, essa altura de Nossa Senhora no plano divino da salvação é uma advertência a nós, devotos, para que nós não apenas colhamos as graças que dela nos vêm, mas também colhamos a responsabilidade que ela assumiu e que viveu, colhamos as consequências da sua opção fundamental por Cristo e por Deus, quando disse sim, colhamos a sua total identificação com os dramas humanos, não é verdade? Porque é um risco grande em nós, e todos nós, eu não me excluo desse grupo, todos nós que somos seres humanos, com relação aos santos e à Virgem, é que a gente fique preso à dimensão doxológica. O que é a doxologia? É o louvor. Então a gente cria uma relação afetiva com o santo ou com a Virgem, não é? Porém, a segunda parte, que na verdade não é segunda, porque é uma parte que está no mesmo nível dessa primeira, que é a imitação, nós por vezes deixamos de lado. Quer dizer, é difícil imitar, então a gente prefere venerar, quando na verdade uma coisa sem a outra perde a razão de ser. Veja que Nossa Senhora, ela se faz uma perfeita imitadora. Aqui a palavra imitadora não serve muito bem, mas é que nós temos, né? Um perfeito modelo daquele que sabe seguir os passos da verdade. Nossa Senhora não imita Eva. Nossa Senhora imita o Deus que Eva desobedeceu. Ou seja, Nossa Senhora é fiel ao Deus que Eva desobedeceu. Então que nós também possamos seguir esse caminho, não é? Nós devotos dela e que queremos também chegar ao céu onde ela está e ser por ela recebido no paraíso, né? Por conseguinte, o pecado do primeiro homem foi reparado pela conduta do primogênito. O Filho reparou o pecado de Adão, Jesus. E a prudência da serpente, a astúcia da serpente, aqui a palavra prudência não está tão bem traduzida, aqui poderíamos dizer astúcia. A astúcia da serpente foi vencida pela simplicidade da pomba. Quem é essa pomba? É Nossa Senhora. A pomba é a imagem da pureza, da bondade, não é? Da doçura, é um símbolo do Espírito, é um símbolo da vida espiritual. Então veja que imagem bonita. Em Maria, a astúcia do mal é vencida pela simplicidade, né? Ela é também nosso modelo nisso. Ou seja, por que Maria venceu o mal? Porque Deus triunfou nela. Nós, por vezes, queremos vencer as provações com a nossa força humana, né? A gente quer vencer os nossos pecados, nossas tendências, nossas inclinações, com raciocínios, com teorias,
com matemática, não é? Quer dizer, hoje eu venci, amanhã também, logo depois de amanhã eu vou vencer também. Eu baixo o guarda, pronto, acho que estou tudo bem. O que acontece? Jesus mesmo falou, quando sai um diabo da pessoa, a casa fica limpa, quando volta, volta 7, né? Ou seja, quando a gente faz uma opção, faz um propósito, vive um pouquinho, cai de novo, desanima, a gente pensa assim, isso não é para mim mesmo, eu vou pendurar a chuteira e pronto. Se eu tinha um vício, vou ter 2, 3, 4 depois. Então veja, Nossa Senhora é a imagem disso. A simplicidade. Aqui a simplicidade não quer dizer que ela era bobinha, não é isso. É um erro a gente passar essa imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora não era bobinha, não é? Bom, São Pedro não era bobinho, ninguém era bobinho. Eles eram humildes, que é diferente. A humildade é virtude, é um dom, é virtude. A simplicidade dela é a imagem disso. Se deixou guiar por Deus. Deus foi o critério da sua vida. Nós também. Nós conseguimos vencer a astúcia do pecado que continua batendo na nossa porta, não é? E devoto de Nossa Senhora sabe que ser devoto de Nossa Senhora é pedir para viver sendo tentado pelo mal, porque o diabo não gosta de Nossa Senhora. O diabo odeia Nossa Senhora, porque nela ele se viu vencido. O diabo que se gabava porque venceu em Eva, venceu em Adão e tanta coisa errada fez ao longo da história, chega em Nossa Senhora, o que ele vê? Uma grande derrota. Então aqueles que amam a Virgem são odiados pelo demônio. Nós precisamos vencer isso por essa simplicidade, que é fé. A simplicidade aqui é sinônimo da fé. E a fé, gente, o que é a fé? A fé é uma virtude. Nós esquecemos um pouco disso, né? A catequese eu não sei, no meu tempo não falava mais disso. Talvez hoje tenha voltado a falar. Mas no meu tempo não se falava, não se explicava mais as virtudes teologais. Precisamos voltar a isso. A fé é uma virtude teologal. Nós temos virtudes teologais, virtudes cardeais, virtudes humanas, né? Virtudes morais, são muitas virtudes. Mas o que distingue as virtudes teologais das outras virtudes? Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. O que distingue as teologais das virtudes, por exemplo, cardeais? O que nós chamamos de virtude teologal? Porque ela é dom de Deus. Então a fé a gente não conquista. A gente não conquista a fé. A fé é um dom que Deus infunde em nós, como o amor, a caridade e como a esperança. Aí vocês me dizem assim, padre, mas eu tenho a impressão que o fulano tem mais fé do que eu, ou que eu tenho mais fé que o fulano. Os presunçosos poderiam falar assim, né? O que é isso? Então Deus tem lá um centro de distribuição de fé. Quando Deus está mais generoso, Ele derruba um pouco mais, um menos no outro, e assim não é isso, né? Deus dá o dom, agora compete a cada um de nós cuidar desse dom. Né? A fé é essa simplicidade que nos faz vencer a artimanha do maligno, ou seja, acolher esse dom de Deus. E a fé não se resume àquilo que a gente sabe. Né? Por vezes nós pensamos que ter fé é saber muita coisa de religião. Mas tem muita gente que faz doutorado em Sagrada Escritura e não acredita na Escritura. Tem gente que faz doutorado em Nossa Senhora e não crê em Nossa Senhora. Tem gente que faz doutorado, nós somos católicos. Eu, católico, posso fazer um doutorado em Martinho Lutero e não acreditar naquilo que o Martinho Lutero falou, porque ele é o pai da Reforma Protestante. Eu posso fazer um doutorado em Buda, o budismo, e não crer em Buda, ser um cristão convicto. Estão vendo que fé não é sinônimo de cultura eclesiástica, não é? Fé não é sinônimo de conhecimento acadêmico. Isso é importante, é consequência, mas a fé é dom que perfaz a vida. A fé é dom que nos desperta para discernir o certo do errado. Estão vendo? Nossa Senhora vence o mal, vence a Eva, assim, ela sabe discernir, porque a fé é o critério que ele a move. Nós também sejamos movidos pela fé.
A fé é o ambiente vital dos justos. Está na carta aos Hebreus, na carta aos Romanos também aparece, né? O justo vive pela fé. Ou seja, aquilo que a água é para o peixe, é a fé para nós. É o nosso ambiente vital. Isso é belíssimo. Nossa Senhora, a simples pomba, vence a astuta serpente, porque acredita. E quem que nos diz isso? Santa Isabel. Vamos lá na visitação. Maria visita Isabel. Aquela cena é lindíssima, né? Poderíamos gastar a vida só contemplando aquela cena. Duas mães se encontram, Isabel e Maria. E dois filhos, João e Jesus. E dois testamentos, o Antigo Testamento representado por Isabel e o Novo Testamento representado por Maria. Duas expectativas, a esperança em Isabel, a certeza em Maria e por aí vai. E quando Maria chega à casa de Isabel, saúda Isabel, diz que, São Lucas conta que Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Quando ouviu a saudação de Maria. Então Maria dá o que tem. E por que Maria dá o Espírito Santo? Porque lá na Anunciação o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascer será santo. Então Maria dá o que tem, dá o Espírito. Ela está cheia do Espírito. Nela se cumpriu um milagre, o mistério do Espírito. O Espírito agiu nela, o Espírito enviado pelo Pai. E aí Isabel diz que o menino exultou no seu seio. Quando ouviu a saudação de Maria, João exulta no seio de Isabel. Isabel proclama que Maria é feliz, é bem-aventurada, feliz, porque acreditou. Porque em ti, diz Isabel, será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria é declarada feliz, por quê? Porque foi escolhida para ser mãe de Deus, porque foi predestinada, porque é imaculada. Não, foi declarada feliz porque acreditou, porque teve fé, porque se deixou guiar pela fé, né? E essa cena da visitação é uma cena estupenda. O Papa Bento XVI, olhando para essa cena, diz assim: João Batista exulta no seio de Maria. E por que João Batista exulta no seio de Maria? Voltemos ao Antigo Testamento para entender isso. Lá no livro de Crônicas, também no livro de Reis, diz que Davi foi transportar a Arca da Aliança. E quando Davi trouxe a Arca para Jerusalém, ele organizou uma grande festa. A Arca da Aliança, vocês sabem o que é, né? Aquela arca que Deus mandou fazer, dentro da qual se guardavam as tábuas da lei. Era o espaço mais sagrado para o Antigo Testamento. Então Davi trouxe essa arca para Jerusalém, que se tornara então a capital religiosa do seu reino, Israel. Fez uma grande festa, de tudo o melhor. Matou muitos touros, ofereceu a Deus touros e trouxe os melhores citaristas, os melhores tocadores de flauta, os flautistas, enfim. E Davi foi entrando assim numa espécie de êxtase espiritual, chegou a um ponto que ele começa a rodopiar diante da arca, dançar diante da arca. Isso é, a alegria messiânica, não é? A alegria da presença de Deus. O Papa Bento XVI diz assim: João Batista, ao exultar no ventre de Isabel, faz ecoar aquela dança de Davi. Agora Davi dançou diante de uma arca que haveria de desaparecer. Por que desapareceu? Aquela arca que era feita com ouro, com prata, com madeira de acácia e tudo mais. Aquela arca que guardava 2 tábuas de pedra, o bastão de Arão e um pote com um pouco de maná, lembrança do deserto. Essa arca desapareceu. Agora João Batista dança diante de uma nova arca, a arca da aliança, que é Maria, e que traz dentro de si a nova lei, o novo pão do céu, o novo maná, aquele que é o novo regente do mundo, o novo bastão, o novo poder, que é Jesus mesmo. Estão vendo que coisa linda, não é? É esse
essa cena da visitação. E ali se dá a proclamação da fé de Maria. Então aprendamos a vencer a astúcia da serpente na nossa vida, como Maria venceu, pela sua fé. Vamos ouvir de novo Santo Irineu. Por isso, a lei chama aquela que estava prometida a um homem, embora ainda fosse virgem, mulher daquele que a havia tomado como prometida, indicando o movimento recircular que vai de Maria para Eva. De fato, aqui é uma imagem interessante e bonita, até para a catequese depois. O que foi atado não pode ser desatado se não se percorre em sentido inverso as dobras do laço. Quando a gente dá um laço, como que a gente consegue desfazer o laço? Quer dizer, o movimento que o fio fez, ele precisa fazer na direção contrária. Se a gente continuar puxando para frente, o que o laço se torna? Um nó. Então, é voltando para trás que esse laço se desfaz. Olha que imagem bonita que Santo Irineu usa para falar do que Nossa Senhora fez no seu sim. Então, Nossa Senhora desfez esse laço, de modo que as primeiras dobras fiquem desfeitas graças às segundas, e ao invés as segundas libertem as primeiras, pelo que resulta que o primeiro laço é desatado pelo segundo, e o segundo laço serve para desatar o primeiro. Maria desata o laço de Eva, repercorrendo os caminhos de Eva. Ela é virgem, prometida em casamento, é mulher, né? Efetivamente, o Senhor se converteu no primogênito dentre os mortos. Acolheu em seu seio os antigos pais, Adão e Eva e toda a humanidade pecadora. E os regenerou para a vida de Deus, convertendo-se ele mesmo em princípio dos viventes, porque Adão havia se convertido em princípio dos mortos. Por isso Lucas, isso aqui é outra coisa muito bonita, por isso Lucas faz começar a genealogia no Senhor. Vamos aqui fazer uma pormenorização. Então nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é o mais breve, tem 16 capítulos, é o mais antigo. João é o mais jovem dos evangelhos, do ano 100. Mateus tem 28 capítulos, é o maior. Mateus e Lucas nos contam a infância de Jesus. João e Marcos não contam. Mateus e Lucas nos dão 2 genealogias. Mateus nos conta, lembram? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, e vai indo. Não é? Tem um dia na liturgia que se lê aquele texto, que é profundíssimo. Aquele texto parece ser um texto descartável porque só fala nome, mas aquele texto é profundíssimo. Do ponto de vista teológico, aquele texto é extraordinário. Lucas também nos conta a genealogia de Jesus. E veja, Mateus começa em Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. E vem vindo. Lucas faz o contrário. Lucas começa de Jesus. Né? Jesus, filho de Maria, esposa de José, e vai chegar até Adão. Então começa em Jesus e vai para Adão. Diferente de Mateus, que começa em Abraão e chega em Jesus. Por quê? Então vamos ver. Por isso Lucas faz começar a genealogia no Senhor, isto é, em Jesus, e a reconduz até Adão, indicando desse modo que não foram os pais que regeneraram o filho, mas sim foi o filho quem regenerou pelo evangelho da vida os pais. Por que Lucas, segundo Santo Irineu, começa com Jesus e não com Adão para chegar em Jesus? Por que Lucas começa com o último e não com o primeiro? Adão seria o primeiro, Jesus o último nessa linha sucessória. Por que ele começa pelo último e não pelo primeiro? Para mostrar isso, que tudo que veio antes foi redimido pelo que veio por último e não o contrário.
Não é o que vem primeiro que é melhor que o que vem depois. É o contrário. O que vem por último, vem depois, é melhor que o que veio primeiro e que torna bom o que veio antes. Vamos agora às bodas de Caná. João capítulo 2, versículos 1 a 11. O que nós temos lá? As bodas de Caná, não é? Jesus está com seus discípulos em Caná da Galileia numa festa de casamento. Sua mãe estava lá. A Virgem Maria estava lá. Chega antes. Maria chega antes. É bonito esse detalhe. Aí tem toda aquela cena que é profundíssimo aquilo, é uma teologia alta, né? E aí vem lá o milagre e levam o vinho para o mestre Sala. E o mestre Sala diz assim: olha, aqui tem algo estranho, porque é natural que primeiro se dê o vinho bom. Aí o pessoal bebe bastante vinho bom, fica bêbado, começam a dar o vinho mais ruim, porque depois que a pessoa já está ébria, bêbada, beber vinho bom ou ruim é igual, não é? Já não tem mais noção do que está bebendo. Agora vocês, diz o mestre Sala, fizeram o contrário. Vocês guardaram o vinho bom até agora. Estão vendo? O vinho bom é Jesus. É aquele que veio na plenitude dos tempos e que, sendo o último, conforme diz o Apocalipse, ele é o primeiro e o último, torna bom tudo que veio antes, porque redime, porque traz graça, traz salvação. Então isso aqui é maravilhoso. Assim, pois, o laço da desobediência de Eva foi desatado graças à obediência de Maria. Aquilo que Eva atou por sua incredulidade, Maria o desatou por sua fé. Essa imagem do desatar, o que que nos lembra? Nos lembra a abertura. De fato, o sim de Maria, que é verbalização da sua fé, é esse grande portal de ingresso no novo tempo, que é o tempo da salvação. Por isso que, conforme foi evoluindo a tradição cristã, lá nos séculos passados, na Idade Média, foram procurar lugares na igreja para colocar as cenas da Bíblia. Então hoje a gente não tem muito mais tanto critério, né? A gente coloca um pouco assim, vai fazer uma pintura, põe um pouco o que gosta, mas isso nunca foi regra na igreja. A tradição sempre nos ensinou que cada lugar tem seu lugar. Então, por exemplo, aqui no presbitério, nunca se punha uma Santa Ceia. A Santa Ceia não é lugar do presbitério. Isso na tradição da pintura cristã. Sempre assim, aqui está certo. Esse aqui é o Pantocrator, é o Cristo poderoso. Aqui está o juiz. Aqui ele se apresenta juiz dos vivos e dos mortos. Quando vocês olharem quando vierem à missa e olharem aqui para o altar e verem o Cristo glorioso aqui, se lembrem daquele artigo do credo: onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aqui está esse momento. E veja, essa frase está muito bonita, João 10:10, né? Que todos tenham vida. Isto é, o que é o juízo de Cristo, senão a vida que Ele nos dá? É no seu juízo que Ele vai nos introduzir plenamente na nova vida, a vida do céu. E aqui, veja que coisa bonita. Cristo mostra as suas chagas. A gente pensa às vezes que essas coisas são só detalhes, mas não são. Essas chagas que Tomé viram, aliás, Tomé viu, né? Tomé viu essas chagas, e ao ver essas chagas professou a fé, meu Senhor e meu Deus. São apresentadas aos séculos, a todos nós. É como se de novo fôssemos Tomé e Jesus nos dissesse: olha aqui, olha minhas chagas, veja o meu lado. Essa imagem não tem, mas é muito comum em pinturas do Cristo Pantocrator. Esse é o Pantocrator, o Todo-Poderoso. Aqui, na altura do peito, a roupa ser rasgada e aparecer a ferida do lado, né? Então é isso. É como se Cristo nos dissesse: olha, Tomé, não sejas incrédulo, mas fiel. O que é ser fiel? É ter fé. Então aqui sempre motivos assim. Depois, cada espaço da igreja, porque as igrejas antigas eram todas pintadas, então se pintava as paredes do lado, pintava em cima. Enfim, por que eu entrei nisso?
Porque se escolheu também um motivo para se pintar na porta, né? Aqui na porta da igreja em cima, né? Para o lado de fora, aqui eu estou indicando lá dentro, mas para o lado de fora. Então se punha também um detalhe, essa parte de cima da porta, que geralmente era redonda, né? Era redonda assim, chama-se tímpano nas igrejas antigas. E ali se punha também pintura, né? E que tipo de motivo de pintura se punha ali? Podia pôr a multiplicação dos pães? Seguramente não se punha, né? A ressurreição da filha de Jairo? Não se punha. Geralmente se punha a Virgem Maria com o menino em trono, ela sentada com o menino no braço, ou a cena da Anunciação. Por quê? O que é a porta da igreja, senão o caminho de acesso à eternidade? A igreja é o céu na terra. Essa é a teologia do espaço sagrado. Quando entramos na igreja, somos chamados a nos compreender amigos, colegas daquele grupo que aparece lá em Apocalipse 4, Apocalipse 5. O que diz lá em Apocalipse 4, 5, 6? Está lá no céu uma grande multidão, os anciãos que cantam a glória de Deus, os seres vivos, depois aquele povo todo que não tem número, com as vestes brancas, estão vendo? Quando entramos na igreja, nós somos chamados a nos compreender, espiando a liturgia do céu. Por isso que a liturgia não pode ser celebrada de qualquer jeito, percebe? A liturgia da terra é uma espécie de decalque, de cópia da liturgia do céu. O Apocalipse nos conta a beleza que é a liturgia do céu, né? É louvor perene. Então, essa porta nos põe dentro desse mistério de eternidade, de salvação. Logo, colocar Maria sobre a porta, o que significa? O que indica isso? Se a igreja é a porta do céu, Maria é a porta desse novo tempo que fez o céu entrar na terra. Maria é expressão de que, de fato, Deus se fez Emanuel, se fez conosco. No Antigo Testamento, nós temos lá vários momentos em que Deus aparece, as chamadas teofanias, não é? Ele aparece na sarça ardente, ele aparece no Monte Sinai, ele aparece na coluna de fogo, quando o povo sai do Egito, depois essa coluna vira coluna de nuvem, ele aparece no Monte Horebe, Deus aparece um monte, várias vezes. Mas ele aparece e depois desaparece. Então quer dizer, a presença de Deus manifesta não é permanente. Deus vai gradualmente se aproximando do ser humano, né? Então primeiro ele aparece lá para Moisés, na sarça, nos montes, e aparece quando quer. Depois ele manda Moisés fazer um santuário, e a partir dali ele acompanha o povo nesse santuário, mas a glória de Deus se manifesta quando Deus quer, quer dizer, não é perene. Em Jesus o que acontece? A manifestação de Deus se faz perene, percebe? Em Jesus nós sabemos que Deus está ali, está conosco, e Maria é a prova disso. Por isso que Maria aparece também aqui no presbitério. Isso é interessante. É comum em algumas igrejas antigas, e não só antigas, também pinturas contemporâneas, né? Se põe, quando a igreja é mais alta que essa, se põe o Cristo em cima e se põe embaixo aqui uma série de santos, enfim, e Nossa Senhora sentada com o menino no braço. O Cristo glorioso em cima e Maria sentada com o menino no braço. A Virgem trono de Deus. Por quê que ela pode aparecer aqui? Porque Maria é, como eu falei, expressão de que realmente em Jesus Deus está perenemente manifesto. Ela é a expressão aquilo que nós chamamos de teofania perene, dessa manifestação de Deus perene, né? Quer dizer, indo a Maria, nós sempre vamos lá encontrar Jesus.
Então, indo a Maria, nós teremos sempre uma palavra a acolher, uma palavra de vida, que nos instrua, que nos edifique. Para terminar, porque tem o sorteio, né? Já faltam 20, eu vou só abordar isso aqui que é belíssimo também. São Gregório Nazianzeno. Gregório Nazianzeno foi patriarca de Constantinopla. Era amigo de São Basílio Magno. Morreu no ano 382. Era um grande teólogo. E olha o que ele diz. E além de teólogo, era poeta, né? Escreveu belos hinos. Olha o que ele diz. Por isso, o novo substitui o velho, e mediante a paixão de Jesus, aquele que havia caído no sofrimento foi restituído ao estado primitivo, ou seja, aquele que caiu no pecado em Jesus voltou ao paraíso. Eu já falei disso aqui, né? Em Nossa Senhora nós vemos isso, um caminho que nos leva para o paraíso. Caminhando sob Nossa Senhora, que é terra virgem, por Deus cultivada, nós chegamos ao paraíso. Ela não nos leva a outro lugar que não for o paraíso. Por cada uma das coisas que nos ocorrem foi pago um resgate por aquele que está acima de nós. E aconteceu um novo mistério. Aquela economia de salvação que ocorre por filantropia, isto é, por generosidade de Deus, em favor de quem havia caído por causa de sua desobediência. Por isso, houve geração e virgem, assim como a Eva, Maria. Houve manjedoura e Belém. Houve geração sobre plasmação. A virgem sobre a mulher. Belém depois do Éden. Olha que coisa bonita, né? Ele vai fazendo um paralelo. Cristo foi gerado, não foi feito como Adão e Eva, foi feito da terra, não foi plasmado, né? Foi gerado no seio de Maria. A virgem passou por cima da mulher. Mulher aqui, a imagem é sinônimo do pecado original. A mulher pecadora, a Eva. Belém depois do Éden. Então, se no Éden aconteceu a tragédia, em Belém se dá a glória da alegria que os pastores encontram. A manjedoura depois do paraíso. Daquele paraíso todo que Deus plantou, do qual o homem saiu por desobediência, se compagina, se sintetiza nesse reduto tão pequeno da manjedoura. Veja que coisa linda. Ir ao presépio, encontrar lá Maria e José e olhar para aquela manjedoura, é ver ali contido todo o paraíso. Todo o paraíso, todo o jardim do Éden, toda a beleza, santidade, perfeição, graça, está ali, naquele pequeno reduto da manjedoura, ladeado por José e Maria, naquela atitude orante, não é? Que a gente vê no presépio. A vida deles foi adoração, né? As coisas pequenas e visíveis, como consequência das grandes e afastadas dos olhos. As coisas pequenas e visíveis, como consequência das grandes e afastadas dos olhos. Então, se lá no paraíso o fruto proibido era agradável aos olhos, lembra que o autor do Gênesis diz, levou o homem ao pecado, aqui na nova economia da salvação, na lógica do Evangelho, as coisas pequenas, invisíveis, e que não têm boa aparência, porque assim descreve o profeta Jesus na cruz, não tinha aparência nem beleza, se lembram? Como o homem das dores. Esse sim é a salvação. E Nossa Senhora faz parte disso, né? Para terminar, isso aqui que também é muito bonito, Gregório de Nissa, que era amigo de Gregório Nazianzeno, esse também foi bispo. Esse aqui é de uma família santa. Gregório de Nissa é irmão de São Basílio Magno, irmão de Santa Macrina a Nova, neto de Santa Macrina a Velha, irmão de São Pedro, bispo de Sebaste, e primo de Santo Anfilóquio, que foi bispo de Icônio. Veja quantos santos numa família só, né? Olha o que diz Gregório de Nissa. Com isso eu fecho a minha fala. Chegou o anjo a Maria, e entrando onde ela estava, disse: Alegra-te, agraciada. Aquela tua predecessora Eva, ao transgredir a lei,
recebeu a sentença de dar à luz os filhos com dor. A ti, não obstante, compete alegrar-te. Ela deu à luz Caim, e com ele a inveja e o assassínio. Tu, em troca, darás à luz um filho que trará a vida e a incorrupção. Alegra-te e dança, alegra-te e pisa a cabeça da serpente. Alegra-te, agraciada. Cessou a maldição, foi eliminada a corrupção, as coisas tristes passaram. Florescem as alegrias, faz-se presente o bem pregado em outro tempo pelos profetas. Já o Espírito Santo apontou para ti, quando pela língua de Isaías disse: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Tu és aquela virgem. Encontraste um esposo que conservará a tua virgindade, não que a corromperá. Encontraste um esposo que por tua grande benignidade teria querido ser filho teu. Isso aqui causa arrepios, né? Quer dizer, Eva, depois de pecar, recebeu de Deus a sentença de dar à luz com dor. Está lá no Gênesis, né? Maria, ao contrário, ao receber a notícia de que seria mãe, é chamada a alegrar-se. Alegra-te, cheia de graça. Haire que haritomene, diz São Lucas em grego. Ave. E é bonita essa expressão, porque a expressão que São Lucas usa, e não se diz isso a ninguém na Bíblia, apenas Maria escuta isso na Bíblia. O que significa dizer que Maria é cheia de graça? Significa dizer que nela não existe lugar mais para graça. Não tem mais onde pôr graça em Maria. Ainda que a gente quisesse pôr graça nela, não teria onde pôr. Ela já está totalmente agraciada. É isso que o anjo quer dizer, né? Se eu tenho um copo que cabe 1 litro d'água, se eu pôr mais de 1 litro, é inútil, porque é 1 litro. Em Maria não cabe mais graça. Toda a graça está nela, né? Então, que essas palavras tenham nos ajudado a pensar a nossa vida, a nossa devoção, né? E que nós aprendamos com tudo isso a repercorrer o caminho dos pastorinhos, que é um caminho de aprender a gostar de Deus. A grande conclusão que nós podemos colher na vida dos pastorinhos a partir do encontro com Nossa Senhora é essa: gosto tanto de Deus, como dizia Francisco. E gostar de Deus é ter fé como Nossa Senhora teve, fé como dom, que perfaz a vida, que transforma a existência e que nos faz olhar para o céu e ver mais do que nuvens, ver lá nossa pátria, onde Nossa Senhora já lá está, gloriosa, provando na ressurreição, uma vez assunta ao céu. Muito obrigado pelo convite, né, para aqui hoje estar. E desculpa se fui um pouco cansativo, se falei muito depressa, mas a gente se empolga, não é? E falar daquilo que a gente gosta é muito bom, porque... E que Deus nos abençoe a todos e que Nossa Senhora seja de fato a nossa mãe, né? E a nossa intercessora.